Oi, sou a professora Luciane e vou falar um pouquinho essa semana com vocês sobre a multiplicação, a divisão, a racionalização e a potência com os radicais. Vamos lá. Bom, a multiplicação com os radicais é o produto de dois ou mais radicais de mesmo índice, que é o radical que tem o mesmo índice dos fatores e cujo radicando é igual ao produto dos fatores dos radicandos. Como assim, professora? Ó, simples, você vai fazer o quê? Você vai observar sempre o índice da raiz. Se for mesmo, se for semelhante, o que você vai fazer? Multiplicar. Não é multiplicação com radicais? Muito bem. Então, quanto é a raiz de 3 vezes raiz de 2? A professora, muito simples, raiz de 6. Ok. Observa o índice. Ó, mesmo. Então, raiz de 10 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 20. Como é que você vai tirar esse número de dentro da raiz? Bom, você tem duas maneiras, a forma tradicional ou por fatoração. Como assim, professora, por fatoração? Você pega esse número e fatora, normal, tá bom? Como é par, começa por 2, 20 por 2 dá 10. Continua sendo par, professora? Continua com 2. Então, 10 dividido para 2 dá 5. Próximo número. O próximo que dá para dividir é por 5. 5 por 5 dá 1. O que eu faço agora? Você pega um radical e coloca os números que você utilizou. Eu utilizei 2 e utilizei também o 5. Muito bem, mas quantos 2 você utilizou? 2, professora. Ok, e 5. Se você observar, quem que está aqui? É o índice 2. Tem uma regra que diz assim, quando o número for mesmo, você pode dividir. E quando eu dividir e deu 1, aí eu tiro a parte de baixo. Então, eu tiro quem? O 2. E quem volta para a raiz? O 5. Por que o 5 voltou para a raiz? Porque aqui você tem o índice 1 e aqui fora o índice 2. Então, você não dividiu, ok? Então, por isso, ele voltou para a raiz. Muito bem. Um outro exemplo. Aqui você tem uma parte da álgebra, né? Você tem as partes literais utilizando as raízes. O que você vai fazer? A mesma coisa, você vai olhar para o índice. Se for o mesmo, você vai multiplicar. Ok? Então, vamos lá. Você vai colocar o radical normal, vai colocar o índice que você está vendo e vai repetir a parte literal. Aí, como é multiplicação de radical, o que você vai fazer? Você vai observar uma outra regra que diz assim, quando você multiplica a base, quando a base é a mesma, numa potência, você repete a parte de baixo e soma de cima. Aí você observa que aqui é uma multiplicação e as bases são iguais. Então, quantos x você tem? Professora, eu tenho 1 aqui e aqui eu tenho 2. Então, 1 mais 2, 13 em cima do x. E em cima do y vai ficar quanto? Eu tenho 1 aqui, professora, e mais 1 aqui dá 2. Muito bem. Agora, se você for observar, cai a mesma regra. Como assim, professora? O mesmo número, dá para dividir. 3 dividido para 3 dá 1. Então, quando deu 1, você tira o número de baixo. Quem você não tirou, volta para dentro da raiz. Não é que é simples? Muito bem. Bom, o desenvolvimento de algumas expressões depende do conhecimento da aplicação da propriedade distributiva. Como assim? Você deve multiplicar o número de fora com o número de dentro do parêntese. Professora, faz para eu ver? Ok, vamos lá. Então, aqui você tem dentro de um parêntese uma raiz e tem mais um outro número. Você tem 2 fatores. Então, você pode multiplicar de fora com de dentro, de fora com de dentro. Como assim, professora? Quanto é raiz de 2 vezes raiz de 2? Raiz de 2 ao quadrado, mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Olha, cai na mesma propriedade de sempre. Aqui, o mesmo índice. Quando você corta, quando você divide a parte de cima, os índices, deu 1, tira a parte de baixo. E o que eu faço com esse outro aqui, professora? Você repete. Não é que é simples? Muito bem. Então, quer dizer que toda vez que o meu índice for semelhante, você divide. Deu 1, tira a parte de baixo. Ok? Vamos lá. A mesma coisa aqui. Só que no outro exemplo, lá tinha um mais. Agora aqui a professora colocou um menos. Vamos lá. Mas a regra é a mesma, tá bom? Vamos fazer. Qual que é a dica? Você tem que multiplicar o número de fora com o número de dentro do parênteses. Então vamos lá, vamos fazer com calma. Raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. Menos raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado.
Bom, aí você vai observar o que você pode reduzir. Se você observar, aqui eu também tenho o índice 2. Eu posso cortar isso com esse? Pode, professora. Então, você vai repetir essa raiz de 10 e quando eu corto e deu 1, quando eu divido e deu 1, eu tiro a parte de baixo. Muito bem. Vamos para o próximo exemplo. Bom, mesma coisa, você vai multiplicar o número de fora com o número de dentro do parêntese. Por quê? Porque aqui você vai aplicar uma propriedade distributiva, ok? Mesmo sendo você esteja utilizando a parte literal, as letras, não sendo número, você pode aplicar a mesma regra, ok? Então vamos lá. Você tem raiz de AB vezes raiz de A. Você repete, ó, percebe que quantos A's você tem? Se você for comparar essa primeira com essa aqui, você vai ter quantos A? 1 mais 1 vai dar 2. Repete o B. Mas a mesma coisa com o outro. Raiz de A vezes raiz de AB, vezes raiz de A, ó, repete, normal, e você conta quantos B's tem, ok? Ó, você tem um aqui, mais um aqui, dá 2. Cai na mesma regra. Se você for observar, aqui você tem um índice 2, ó, índice 2. Então, você pode dividir. Deu 1, lá, a parte de cima, o que você vai fazer? Tirei a parte de baixo. O que eu faço com esse B? Volta para dentro da raiz. Quem eu não divido? Volta para a raiz. Muito bem. A mesma coisa esse Bzinho, ó. Tirei o Bzinho. Quem saiu? Somente o B, professora. Quem volta para a raiz? O A. Não é que é simples? Muito simples, né? A mesma coisa que eu faço com o número, eu faço com a letra. Muito bem. Agora, eu vou dividir os radicais. Eu tenho várias maneiras de fazer isso. Mas, vamos fazer das duas maneiras, tá bom? Você tem, ó, aqui um índice 2, aqui também você tem um índice 2. Eu posso colocar todo mundo dentro da raiz, ó, é o mesmo índice, tá vendo? Então, quanto é 6 dividido para 2? Ah, professora, são 3. Volta para a raiz. Muito bem. Aqui, você tem uma outra maneira de resolver. Você tem raiz de 7 dividido para a raiz de 9. Como é que você faz? Repete a raiz de 7. Raiz de 9 é quanto? 3. Pronto, só isso. Não é que é simples demais? Muito bem. Aqui você tem uma raiz de 0,64. Percebe que você aqui tem um número decimal. Como é que eu posso fazer? Tenho duas maneiras também. Eu posso fazer direto, como eu sempre fiz, tá? Tirei da raiz e pronto. Ou você transforma em fração. Como assim, professora? Você transforma. Deixa eu pegar minha borracha aqui. Só um minutinho. Você vai transformar esse número decimal em fração. E como é que eu faço isso? Ó, na parte de cima, no numerador, o que você faz? Você repete o número sem a vírgula. Se eu pegar esse número sem a vírgula, vai ficar como? 64. Ok. E embaixo, no denominador, você coloca o 1 e conta quantos números você tem depois da vírgula. Quantos? Vamos contar junto, vamos? Ó, eu tenho 2. Então, você coloca o 1 e 2 zeros. Muito bem. E agora, o que eu faço, professora? Bom, agora você tira da raiz. Quanto é a raiz de 64? 8. Quanto é a raiz de 100? 10. Muito simples, né? Matemática é simples demais. Só preciso encontrar os caminhos certos. Muito bem. Bom, aqui você também tem equações com radicais. Muito bem. Qual é a dica? Nós devemos eliminar os radicais, elevando ambos os membros da equação ao mesmo expoente, a fim de transformá-lo numa equação irracional. Como assim, professora? Perceba que um lado você tem raiz, do outro você não tem. Então, tem que igualar. Como assim? Ó, você olha aqui para o índice. É o índice 2. Então, você vai abrir um parêntese, ó, para os dois membros. E esse índice que está aqui, você coloca um para cá e o mesmo para o outro lado. Depois, você vai dividir. Se der para dividir por e deu 1 o resultado, pelo mesmo índice, o que você faz? Tira, professora, a parte de baixo. Muito bem. E quanto é 2 ao quadrado? Bom, 2 ao quadrado, 4. Muito bem. E agora? Cai na equação do primeiro grau. O que diz a equação do primeiro grau? Ah, você tem que colocar a letra de um lado e o número de outro. Não pode misturar, não é verdade? Então, lado esquerdo, só quem tem letra. Lado direito, só quem tem número. Então, você vai colocar o 4. Esse 3 aqui não pode ficar aqui. Ele vai para o outro lado com o sinal trocado. E quanto é 4 menos 3? 1. Muito simples mais uma vez. Ok. Perceba que aqui também você tem raiz de um lado, de outro lado não. O que eu faço? Bom, quem te coordena aqui, quem é?
o índice, professora. Então, você vai abrir um parêntese para os dois membros. E esse mesmo índice que você colocou aqui, você coloca de um lado e de outro. Aí, você vai dividir. Se dividiu e deu 1, tira a parte de baixo, professora. E quanto é 3 ao cubo? Bom, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Muito bem. Caiu numa expressão algébrica que diz o quê? Letra para um lado, número para o outro. Então, vamos lá. Quem tem letra? Lado esquerdo. Então, quem que vai ficar aqui? Somente o 3x. E o 27? Ah, eu vou repetir aqui porque ele não tem letra. Esse 15 pode ficar aqui? Não, professora. Então, ele vai para o outro lado com sinal trocado. Muito bem. E quanto é 27 menos 15? Ah, professora, 27 menos 15 são 12. Muito bem. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o 12 desse lado. Esse 3, ele está multiplicando, ele vem para baixo, dividido. Deixa eu só ajeitar esse meu 3 aqui, que ele está muito feio, tá bom? 12 dividido para 3 dá quanto? 4. Muito. Ok? Vamos pro próximo exemplo. Bom, aqui no próximo exemplo, você percebe que você tem raiz dos dois lados. E você tem que tirar esses números daí de dentro. O que você vai fazer? O mesmo conceito. Você vai observar o índice que você tem aqui. Ó, é o mesmo. O que você vai fazer? Você vai abrir um parêntese para os dois lados e fazer o que mais? E fazer o que mais? Só apagar aqui, tá bom, gente? Só um minutinho. Você vai fazer o quê? Esse índice que tá aqui, você coloca um do lado e do outro. Muito bem. Se você dividir os índices e deu 1, tira a parte de baixo. Então, vamos fazer junto. Ó, tirei. Então, quem que eu vou tirar? O 3x mais 12. E a mesma coisa aqui, ó. Você tirou. Então, vai dar 7x mais 16. E agora, o que eu faço, professora? Cai na expressão algébrica. Letra para um lado, número para o outro. Então, vamos lá. Então, o que vai ficar aqui do lado? 3x. Esse 7x pode ficar aqui? Não, professora, ele vai para o outro lado com o sinal trocado. Muito bem. Agora eu repito 16. Esse 12 pode ficar desse lado? Também não, professora. Se ele está mais, ele vem para cá? Menos. Ok. Agora é só fazer continha. Quem é maior? O 7 ou o 3? Professora, é o 7. Então, você coloca o sinal do maior número e subtrai. Você tem 7x menos 3x, 4x. E agora, quem é maior? O 16 ou menos 12? Professora, é o 16. Então, também coloca o sinal do maior e subtrai. Então, 16 menos 12, 4, professora. Só que agora tem uma outra regra. Muita regra, né? Muito bem, mas nós sabemos definir cada uma delas. Já estão bem crescidinhos. Então, ó, o que diz essa regra aqui? Nenhuma incógnita pode ser negativa. Professora, quando uma incógnita for negativa, o que eu faço? Multiplica por menos 1 e troca todo mundo de sinal. Quem é menos, fica mais. E quem é mais, fica menos. E agora, o que eu faço? Eu vou terminar bem aqui nessa continha, tá bom? Ó, agora, professora, você deixa a letra sozinha, o x sozinho, coloca esse menos 4, e esse que está multiplicando, ele vem para baixo, dividindo. É só você dividir agora. Você tem menos 4 dividido para 4, que dá menos 1, ok? Muito bem. Bom, agora vamos trabalhar um pouquinho com racionalização com os radicais. Como assim, professora? Você observa que aqui embaixo, olha, você tem uma raiz. Não pode ficar raiz embaixo no denominador. O que eu tenho que fazer, então? Então, você vai racionalizar. Você vai fazer, repetir a raiz que você tem embaixo, em cima e embaixo. No numerador e no denominador, a mesma raiz. E depois, o que você vai fazer? Ah, você vai multiplicar uma vez raiz de 5. Raiz de 5, professora. E raiz de 5 vezes raiz de 5? Ah, raiz de 5 ao quadrado. Muito bem. Ó, o mesmo índice. O que você faz? Cortou. Por que eu cortei? Eu dividi, na verdade, não é isso? Quando eu corto a parte de baixo, como é que fica? Tira da raiz. Muito bem. Ou você também tem uma outra maneira de fazer isso. Como é que eu vou fazer? Olha, quando você dividiu aqui, ó, uma vezes raiz de 5, deu raiz de 5. O outro segredo é como? Você tem raiz de 5 vezes raiz de 5. O que você pode fazer? Você corta uma e tira a raiz da outra. Se você tirar a raiz da outra, quem vai sobrar? O 5. Olha como é o mesmo resultado. Tá vendo? A matemática, ela é linda. Ela te dá vários caminhos
de várias opções para você chegar no resultado. Ok? Vamos lá. Vamos fazer pelo mesmo método? Vamos lá, vou fazer das duas maneiras. Você observa aqui embaixo, você tem uma raiz, então não pode ficar, não é verdade, professora? Sim. Então você repete a raiz em cima, repete a mesma raiz embaixo. E depois multiplica. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. Muito bem. E depois, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado. Ok, observa que aqui é o mesmo índice, então você pode dividir, você pode cortar. Como é que fica aqui em cima? Ah, fica a raiz de 10 e embaixo o 5. Muito bem. Qual é a outra maneira, professora, que você nos ensinou ainda há pouco? A mesma coisa. Ó, vou fazer T de azul para diferenciar um pouquinho. Você tem raiz de 2 vezes raiz de 5, dá quanto? Raiz de 10. Muito bem. E depois, qual foi o método mesmo que você fez? Faz devagar para eu ver. Você elimina uma e tira a raiz da outra. Quem sobrou quando você tirou a raiz? O 5, professora. Perceba, ó, o mesmo resultado. Tá vendo? Muito bem. Vamos lá. Bom, aqui você tem a racionalização dos radicais com pares. Observa que aqui você tem um par. Então, o que você vai fazer? Você vai repetir também, ó, você vai multiplicar. Só que, qual é a diferença quando você tem par? Ao invés desse maisinho, você vai colocar o contrário. Ao invés do mais, você coloca o menos em cima e embaixo. Muito bem. E agora, o que você vai fazer? Ah, agora você multiplica, ok? Vamos lá, vamos fazer junto. Você tem 1 que multiplica a raiz de 7 vezes raiz de menos 5. Vai dar 1 que multiplica a raiz de 7 menos raiz de menos 5. E embaixo, no denominador, como é que fica? Bom, você tem raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 7 ao quadrado, professor. Muito bem. Menos raiz de 5 vezes raiz de 5. A raiz de 5 ao quadrado. Ok. Observa que aqui você também tem o mesmo índice. Então, quando tem o mesmo índice, o que diz a regra? Ah, você pode dividir. Se deu 1, eu tiro a parte de baixo. Então, como é que fica? Ah, ficou 1, que multiplica a raiz de 7, que você vai sempre repetir, tá bom? No numerador. Ok. E embaixo, o que sobrou? Quando eu dividi, ó, eu dividi aqui, saiu 7. Quando eu dividi aqui, saiu quem? O 5. E agora, o que eu vou fazer? Ah, eu vou repetir apenas aqui o numerador, que não dá para fazer nada, né? E aqui eu vou fazer como? Qual que é 7 menos 5? Ah, professora, são 2. É muito legal, né? Muito legal ficar brincando com os números. Bom, gente, agradeço a companhia de vocês. Muito obrigada mesmo. Até a próxima aula. Lembra de se inscrever, ativar as notificações. E próxima semana eu posto outro vídeo com outras dicas, porque vocês sabem que a minha intenção aqui é auxiliá-los a aprender um pouco mais sobre matemática. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo ou também pelo Instagram, ok? Muito obrigada mesmo, mais uma vez, pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau. Grande abraço, tá? Tchau, gente.